Bom, então a primeira lei, criar. Você cria mentalmente seu plano. Segunda lei aí do dinheiro, você vai materializar, né? Essa criação invisível, essa energia, esse desejo vai se materializar. Ele tem que se materializar em algo palpável e vai se materializar pelas suas competências. O que você pode fazer, o que você pode desenvolver um produto, uma habilidade, algo que você coloque no mercado, no mundo. O mercado vai pagar por isso. Essa troca, não é? Vai gerar a terceira lei, que é o ganhar. Você vai ganhar, você vai receber. E esse receber já é a materialização, né, em forma de dinheiro, em espécie ou de outra coisa, mas geralmente em forma de espécie, aí da nota de dinheiro em si, do papel em si. Você está recebendo a sua riqueza, certo? Muito bem, então agora vamos para a quarta lei, que é uma lei natural também. Se você recebe, você vai desfrutar. Tudo que entra tem que sair, não é? Agora, não deve sair na mesma proporção. Aqui está o segredo da quarta lei. A quarta lei é o gastar. Então, é criar, materializar, ganhar e você vai gastar. Todos nós temos contas para pagar, todos nós temos algumas coisas para fazer, temos alguns desejos para cumprir, tem alguns prazeres que a gente tem que usufruir, tem que desfrutar. É a parte do desfrutar e do pagar as dívidas, pagar as contas. Então aí é o gastar. Vai sair uma parcela significativa desse ganho. É uma lei natural. Entra, sai. Positivo, negativo. Né? Contabilidade. Ativo, passivo. Isso acontece com pessoas, com empresas, é uma lei natural. Né? Para criar mais, inclusive, tem que sair algum pouco. Né? Para uma árvore crescer, você tem que podar um pouco. Então, é uma lei natural. Então, você vai gastar. Agora, o segredo da quarta lei. Nunca, nunca, nunca você deve gastar mais do que ganha. Porque senão você viola a lei. A lei segue esse princípio. Então, entrar, que é positivo, não é? Deve sair, que é o negativo, agora deve sair sempre menos do que entra, para você gerar prosperidade e riqueza. Senão, se você inverter a lei, você gera pobreza, gera preocupação, você gera dívidas, aí você mexe com o mercado. Claro que algumas vezes isso pode acontecer, sabendo que aqui tem um potencial muito grande, ou então às vezes as pessoas no grande, sabe, desespero aí porque estão com uma dívida, conseguem reverter isso e dar a volta por cima. Mas para a maioria, não vamos falar de maneira geral, para a maioria, entrar na lei aqui do gastar mais do que ganha vai colocar ela numa linha negativa e que se ela não toma cuidado, as coisas vão complicando. Veja, se você lê jornal, lê revistas, se você acompanha jornais, os jornais a toda hora anunciam, estão falando 50% das famílias brasileiras, às vezes 60%, às vezes 65% das famílias brasileiras têm dívidas, estão endividadas. E por que estão endividadas? Porque a maioria descumpre essa lei, né? Gasta mais do que ganha, ou sempre está gastando o limite ali, não é? É sempre igualzinho, e aí surge uma necessidade extra, a pessoa entra numa dívida. Então, isso complica, sabe, a vida de muitas famílias, né? Então, é a parte do gerenciamento do dinheiro, do gastar. É uma regra. E por que que as pessoas às vezes ficam nesse patamar? Primeira a lei lá, criar. Então, as pessoas criam pouco. Você já viu crenças negativas? Você está acompanhando os vídeos aí, você deve ter visto, pode ser que a pessoa tenha crenças negativas, pode ser que a pessoa tenha baixa consciência do dinheiro, pode ser que a pessoa não valorize as suas habilidades, pode ser que a pessoa não desenvolveu as suas competências e habilidades, né? Que é o segundo passo, mas o primeiro ela cria pouco. O segundo, ela desenvolve pouco a parte de materialização, as habilidades e as capacidades, as competências. Se ela desenvolve pouco, ela oferece pouco ao mercado. Digamos, a pessoa comum, assim, o trabalhador comum, ele oferece o quê? Ele oferece a sua mão de obra, o seu tempo, na realidade, né? Porque quanto menos qualificada, o que as empresas contratam é o tempo. Qualquer pessoa pode fazer aquele trabalho, então precisa de mais um, e aí paga um pouco.
E aí, pagando pouco, aquele trabalhador está oferecendo apenas essa habilidade, o tempo que ele tem, que pode ser mão de obra física, fazer alguma atividade física ou até uma atividade intelectual, mas ele está vendendo o tempo dele. Se ele não toma cuidado e ficar só com isso, ele tem uma fonte de renda só. Então, terceira lei, lembra? Só tem uma fonte de ganho. Só tem uma fonte de ganho, casado com filhos assim por diante, ele tem gastos grandes. Então, se ele tem se ele tem ganhos pequenos e gastos maiores, então ele vai entrar em dívida, vai descumprir a regra dessa lei dos ganhos. E aí, se não tomar cuidado, vai ficar sempre naquela enrolado durante a vida inteira, não é? Então, esse é um problema para muitas famílias, claro, de baixa renda. A gente tem que aumentar o grau de consciência. A finalidade desse vídeo também é justamente isso. Em verdade, todos nós temos um pouco mais de consciência e deveríamos fazer alguns trabalhos sociais no sentido de aumentar. Não é dar cesta básica só, apenas isso, não é matar a fome, mas é alertar para essas pessoas desenvolver as capacidades. Investir numa educação que vale a pena. Veja, talvez seja um motivo para outro vídeo, mas eu sou muito crítico em relação à educação, porque essa educação que nós temos no Brasil, eu diria no mundo, mas aqui no Brasil especialmente, é uma educação para formar funcionários públicos, é uma educação que não serve nada para a classe mais baixa, porque não desenvolve competência. Imagina que um garoto estuda aí os 15, entra aí nos 12, 13, 14 anos para a adolescência, sai com 15, 16 anos do ensino médio sem saber nada, só sabe teoria. O ensino médio deveria ser sabe, um ensino prático. Aí ele fica no ensino médio aí justamente dos 14, 15, 16, 17 anos, puxa, um potencial enorme justamente na adolescência para desenvolver competências, para ele se virar e ganhar a vida futura. Não, ele fica, de maneira geral, se ele não entrar numa escola técnica, ele fica com o ensino básico, sabe, só teoria, só coisa na lousa, só ouvindo histórias. Não agrega, não desenvolve o potencial. Não desenvolve o potencial de fazer alguma coisa, de desenvolver alguma habilidade, nem de canto, nem de materializar alguma coisa. Então, é teórico. Por quê? Porque esse currículo é para passar na faculdade, para se tornar um funcionário público, né? Ou entrar numa empresa, de maneira geral, mas aí já vai entrar lá com os 22, 23 anos, depois com o estágio vai pegar mesmo na prática, lá pelos 25, 26. É muito tarde. Então, a educação não ajuda a desenvolver as competências que valorizam, que servem para a vida. E aí ele vai, sabe, por isso tem uma população muito grande que fica aí sem qualificação. Sem qualificação vai oferecer o quê? Mão de obra, tempo, só o tempo, né? Salário, aí uma fonte de renda. Os mais inteligentes que têm inteligência financeira aí pegam 2, 3, 4 fontes de renda e aí desenvolve a inteligência financeira. Mas a maioria que não percebe isso vive numa ciranda financeira muito desgastante. Isso é muito ruim. Nós temos que educar os nossos filhos e educar a sociedade inteira para ter maior percepção, desenvolver, saber criar, saber desenvolver as competências, habilidades, ganhar, né? Sabe, livre de bloqueios emocionais, de ganhar e saber gastar, saber administrar o dinheiro. Por quê? Porque quando ele gasta menos do que ganha, então se ele ganha mais e gasta pouco, vai sobrar dinheiro para ele fazer as outras leis, né? Ele tem que cuidar para que sobre, né, dinheiro, para que ele possa guardar, para que ele possa investir, para que ele possa doar, para que ele possa usufruir aí de liberdade financeira. Então, este é um ponto. Gastar com sabedoria. Regra, sempre viver abaixo do orçamento, não importa. Se ganha pouco, é uma disciplina. Eu ganho pouco, então vai apertar um pouco mais ainda. Estou ganhando mais ainda, tem que apertar para sobrar. Sempre tem que sobrar, para cumprir as outras leis que a gente vai ver na sequência. Não se esquece de dar o like, né? Dá um like, faz um comentário, que isso é importante aí para mim no YouTube, no canal, e também divulga aí para quem você achar importante, tá bom? Até a próxima.